Bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui vamos começar então a apresentar um pouquinho a atividade dessa semana. Como a aula vai ser remota, não achem vocês que na verdade isso quer dizer que vocês vão ter alguma folga. Não, não. Muito pelo contrário, a gente vai ter então uma atividade avaliativa. Então já vamos começar aqui pelo que importa. A aula de hoje vai ser uma apresentação, então, sobre aquele tema que a gente tinha começado a trabalhar um pouco algumas ideias, que é o comunismo. Mas aqui a gente vai dizer como que vai ser o comunismo, não na teoria, mas na verdade na prática. E a prática só se tornou realidade no ano de 1917, na Revolução Russa. Bom, depois dessa apresentação, vocês vão ter conhecimento o suficiente para conseguir responder essa atividade avaliativa. Por isso que é muito importante que vocês assistam essa aula, porque ela que vai dar a base dessa atividade, valendo nota para vocês entregarem até a semana que vem. Bom, vamos logo então ao que interessa, a Revolução Russa. Como eu disse para vocês, o ano era 1917. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui vai ser um pouquinho daquele contexto que a Rússia passava antes de tomar o poder. Então, primeiro vamos começar pela figura mais importante até aquele momento. O nome desse cara é Nicolau II, um Romanov, da dinastia dos Romanovs. Ele era conhecido como o czar, ou basicamente o imperador de toda a Rússia. O que ele dizia se tornava lei, o que ele mandava era obedecido. O czar, ele era basicamente um ditador ou um monarca absolutista, e ele era apoiado ainda no poder dele sobre o povo russo por todo esse exército aqui, para poder deter e punir qualquer um que desobedecesse à autoridade da figura central do imperador. Mas como tudo na história, um líder nunca está sozinho. Além de todo o aparato estatal, que ele era acompanhado, existia uma classe privilegiada que em boa parte apoiava ele. Na verdade, duas classes. Mas, para não complicar demais as coisas, vamos ficar no simples. Vamos esquecer um pouquinho aqui, a aristocracia, tá bom? E vamos tentar focar apenas na parte da burguesia. Bom, a burguesia, a classe mais importante que a gente vai trabalhar hoje da elite, contra as classes oprimidas, principalmente os trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais. Então, a burguesia, ela formada por principalmente esse tipo de gente aqui, a burguesia, ela era detentora de grande parte das fábricas, das ferrovias e de boa parte das terras em que os trabalhadores trabalhavam constantemente para conseguir assim sustentar a Rússia. Então, esses trabalhadores, a mando da burguesia, eles tinham que viver sobre as regras deles, muitas vezes para ter um emprego meio mínimo de subsistência. E é aí que a gente já começa a entrar naquela questão da exploração capitalista, que era muito intensa na Rússia. Então, esses trabalhadores urbanos, trabalhadores das fábricas, eles trabalhavam muitas vezes de 12 até 14 horas por dia, em um ambiente que era extremamente insalubre, perigoso, cheio de máquinas, cheio de vapores, cheio de poeira, nesse ambiente extremamente fechado, claustrofóbico. Muitos tinham problemas de saúde, principalmente pulmonares, por causa disso, problemas da coluna, por causa da postura, e tinham que trabalhar, cara, imagina só, muitas vezes até 14 horas por dia, sem descanso, muitas vezes nem no fim de semana, sem a existência de férias, e sem qualquer uma das garantias que hoje a gente tem da CLT, sem qualquer forma de direitos trabalhistas. Então, além disso tudo, essas fábricas elas eram extremamente perigosas. Vamos imaginar esse carinha aqui, trabalhando 14 horas por dia. Vamos imaginar ele cansado, desatento, com essa máquina cheia de engrenagens perigosas. Ele, sem querer, acaba deixando a mão dele entrar aqui. Perdeu um, dois dedos ou até a mão inteira. Se ele perdeu a mão inteira e não consegue trabalhar, nesse momento o Estado não garantia nenhum tipo de direito trabalhista. E aí, muitas vezes, a burguesia também não ia se preocupar em nada com o bem-estar do seu trabalhador, muito menos com um trabalhador que não consegue trabalhar, alguém improdutivo. Então, essa pessoa, ao invés de receber algum tipo de seguro-saúde, INSS ou qualquer tipo de assistência, por estar doente ou acidentada, muito menos, ao invés de receber uma indenização por conta de acidente de trabalho, na verdade, ele simplesmente ficava sem trabalho. Sem trabalho quer dizer sem sustento. Sem sustento quer dizer sem conseguir colocar comida em casa, muitas vezes dependendo de outros familiares, de pedir esmolas, ou até mesmo, muitas vezes acabavam caindo na criminalidade para conseguir simplesmente sobreviver. Mas tá,
Além disso, o salário que eles recebiam em troca de tanto trabalho e um trabalho tão insalubre, muitas vezes era um salário que não conseguia nem garantir uma boa alimentação, nem sequer uma boa moradia. Mas vamos pelo menos trabalhar apenas a questão da alimentação aqui. Nessa época era muito comum a insegurança alimentar, então muitos deles sofriam de deficiência nutricional, tanto que a alimentação de boa parte da classe trabalhadora raramente tinha ovos, leite ou carne. Carne, muito menos. Carne era basicamente um privilégio da burguesia. Eles se alimentavam principalmente do que o salário deles conseguiam pagar. Que era o quê? Pão, sopas e alguns vegetais. Raramente leite ou ovos. Carne, quase nunca. E por conta disso, você percebe, por exemplo, o porte desses trabalhadores russos são basicamente todos magros. Tanto que um símbolo básico de distinção social até basicamente o século XX, muitas das sociedades, e a Rússia era uma delas, o Brasil, nesse tempo, também era uma delas, a distinção social estava na forma física. Olha só, aqueles das classes mais altas, você repara muitas vezes que eles visivelmente se alimentavam melhores do que a classe trabalhadora, tanto os adultos quanto as crianças. As crianças ainda, além de se alimentarem mal, muitas vezes elas eram analfabetas, porque não existiam qualquer tipo de assistência social do governo naquele momento. Então essas crianças, muitas delas, a imensa maioria delas não estava na escola, não só porque a educação pública quase não existia para a população mais pobre, mas também porque existia muito o trabalho infantil. Então a gente vê muitas vezes essas crianças, a partir de 7 anos de idade, frequentemente já trabalhavam na fábrica junto com os pais. E muitas vezes essas crianças também podiam sofrer acidentes, elas também tinham um desenvolvimento cheio de doenças e outras complicações, seja da coluna, seja dos pés, seja por deficiência alimentar, seja por fadiga. E mesmo com tantas doenças, então, obviamente, a gente vai ver, era muito comum que houvesse uma mortalidade infantil elevada, tanto nos trabalhadores urbanos, mas ainda mais para os trabalhadores camponeses. E essas crianças, tanto elas quanto os adultos, elas também não tinham acesso pelo Estado a qualquer tipo de programa de assistência de saúde. Basicamente, vamos dizer, não existia um hospital público, não existia algo nem próximo de um SUS. Então, além de eles serem muito precarizados no trabalho, nas relações com o capital, com a burguesia, eles também eram esquecidos pelo Estado, sem qualquer tipo de assistência social. Então, basicamente, essa população aqui estava numa situação muito, muito precária, tanto a população urbana quanto também a população rural. Esses camponeses também, na verdade, eles eram a maioria da Rússia naquele momento, né? Em torno de 80% da população russa, até o ano de 1917, eles eram camponeses. E esses camponeses, eles, na maioria das vezes, eles eram trabalhadores assalariados também trabalhando para a burguesia, porque eles não tinham a própria terra. Em torno de 60% da população rural naquele momento, eles não tinham a própria terra. O que significa que eles tinham que trabalhar na terra da burguesia. Se eles trabalham na terra da burguesia, significa que eles tinham que seguir o regime de trabalho imposto pelo patrão. Então, por isso que eles também, os trabalhadores rurais, tinham jornadas de trabalho exaustivas, baixos salários, não tinham direitos trabalhistas, viviam uma situação de segurança alimentar, uma moradia precária em cabanas, muitas vezes sem qualquer tipo de saneamento básico e altíssima mortalidade infantil, mesmo por doenças que hoje em dia parecem facilmente tratáveis com a nossa medicina atual, seja como a pneumonia, tifo, tuberculose, mas também muitas dessas crianças morriam simplesmente por diarreia, por desnutrição, não conseguiam repor tudo que estavam perdendo de nutrientes durante uma diarreia e acabavam chegando ao óbito. Então, a população russa, digamos, tinha motivos de sobra para querer uma revolução, uma mudança radical da situação social em que eles viviam. Bom, e isso só vai realmente se tornar realidade no ápice dessa pressão. E todo aquele contexto que eu já estava deixando claro para vocês, que era extremamente complicado da Rússia, vai se tornar ainda pior
a partir de 1914, o ápice sendo em 1917. Bom, adivinhem só o que estava rolando em 1900, a partir de 14, né? A Primeira Guerra Mundial. Então, na Rússia, para que ela pudesse participar da guerra, principalmente nesse momento aqui, vamos dizer, contra a Alemanha, contra a Itália e contra o Império Austro-Húngaro, o czar ele ordenou a mobilização de mais de 15 milhões de soldados. Imaginem só, esses soldados mobilizados que tinham vida, família e tinham que sustentar a sua casa. Será que eles tinham sido mobilizados porque eles quiseram? Bom, a imensa maioria que não. Eles foram mobilizados contra a vontade dele, inclusive a deserção, ou seja, você não comparecer ao serviço militar, tinha a punição de fuzilamento. Então, era questão de eles tinham que ir para a guerra ou eles poderiam ser mortos. Então, isso vai gerar uma situação social ainda mais complicada na Rússia, com uma população tão vulnerável, e a população que vai iniciar então esse processo revolucionário vão ser aqui principalmente as mulheres. Porque imaginem só, a mobilização militar era principalmente de homens, na verdade basicamente de homens. Então a gente vai ter muitas mulheres que sozinhas vão ter que cuidar dos filhos e sustentar o lar, moralmente, em questão de cuidados, e economicamente, as mulheres trabalhando nas fábricas, e a situação de vida delas não vai melhorar. A situação econômica, de salário, de trabalho dessas mulheres nas fábricas não vai melhorar. Na verdade, vai até piorar durante a Primeira Guerra Mundial. Salários piores e trabalho mais precário. No final, vão começar então manifestações dessas mulheres. No ano de 1917, no mês de fevereiro, milhares de mulheres vão aparecer nas ruas pedindo pelo fim da guerra, o retorno dos homens, filhos, irmãos e maridos, e pelo pão, basicamente, melhoria do salário para conseguirem sustentar suas famílias. O imperador, o czar, ao invés de responder democraticamente, ouvir o que elas estão precisando, ouvir o que essa população estava precisando, ele vai simplesmente querer reprimir a população com a sua guarda. E aí, o que a gente vai ver nesse momento, então, vai ser uma manifestação nas ruas. Os guardas vão receber as ordens de acabar naquele momento com toda a violência necessária com as manifestações, nem que fosse necessário atirar contra o próprio povo russo que estava se manifestando, então guardas, soldados russos atirando em uma população também russa. E os guardas que também sofriam, também eram trabalhadores, que também estavam sentindo todas aquelas pressões econômicas ainda mais piores na Primeira Guerra Mundial, muitos deles vão desertar. Então, mesmo correndo risco de fuzilamento, muitos guardas vão decidir se juntar à população que estava manifestando. E aí, quando a própria polícia e os soldados vão se unir à manifestação, aí que você vê que a coisa pegou mesmo. Então, o que antes era apenas umas manifestações vão se tornar rebeliões, principalmente nas grandes cidades russas. Vamos focar aqui em São Petersburgo, na época conhecido como Petrogrado, e a cidade de Moscou, as grandes capitais. Então, nessas grandes capitais, as rebeliões vão se tornar gigantescas e o povo vai basicamente destituir a autoridade do czar, tomando os prédios públicos. Então, o povo vão invadir, por exemplo, a Duma, que era a antiga Câmara Municipal, um prédio de Estado, que era também, obviamente, controlado, além das autoridades locais, pelo próprio czar. Isso aqui é uma imagem durante a Revolução de trabalhadores, um comitê de trabalhadores a favor da Revolução, que tinham ocupado o prédio público. Então, assim como a Câmara Municipal, também eles vão ocupar delegacias, ferrovias, estação de energia, telefone, que eram essenciais, inclusive, para o controle prático do czar. As ferrovias para onde chegavam as tropas, as estações de telefone para onde o czar usava para comunicar ordens para as tropas locais, estação de energia, delegacias. Então, basicamente, o povo estava pela força, pela violência, na rua, basicamente uma guerra aberta, tomando o controle de todo o aparato público que antes pertencia àquele homem, ao czar. Então, basicamente, a revolução estava em curso já.
a partir do mês de fevereiro. Mas vai ser uma revolução longa, vai começar em fevereiro, vai se consolidar as bases dela apenas em outubro. Então, primeiro a gente tem essa rebelião e tomada dos prédios públicos, e uma vez que o czar percebeu que não conseguia mais governar, ele abdicou, isso ainda em fevereiro. Mas, uma vez que ele abdicou, ficou confuso como que seria o futuro da Rússia. E aí, esse cenário todo vai mudar quando aparecer mais um personagem nessa história. São os bolcheviques, ou o Partido Comunista Russo. A liderança desses bolcheviques, o Partido Comunista, era Lenin. Lenin, ele era um intelectual, era um cara formado em direito e era um cara que acabou simpatizando com as causas dos trabalhadores. Então, Lenin, como líder do Partido Comunista, que na época se chamava bolchevique, ele vai querer reivindicar aquilo que seriam as principais preocupações da classe trabalhadora. Que eles diziam que seria, de acordo com a própria classe trabalhadora também, primeiramente pão para aqueles que tinham fome, paz para os soldados que estavam sofrendo na Primeira Guerra Mundial e terra para os camponeses que não tinham sua própria terra e por isso tinham que ser explorados trabalhando para outros patrões. Então, Lenin, ele acabou conseguindo muito apoio dessa classe trabalhadora. Eles viram em Lenin e no Partido Comunista a possibilidade de conseguir reparar essas justiças que eles tanto estavam sofrendo e talvez ter um futuro melhor. Então, entre outras coisas também, o que o Partido Comunista vai dizer vai ser a revolução já. Eles conseguiram apoio de boa parte da classe trabalhadora, eram mais de 300 mil filiados ao Partido Comunista, principalmente nessas capitais, na cidade de Moscou e Petrogrado, principalmente, e vão conseguir formar um exército próprio, que a gente vai chamar aqui de Exército Vermelho. Então, os bolcheviques, eles tinham o apoio de boa parte da população, tinham um exército e tinham um projeto, Revolução Já. E aí, eles vão então invadir o Palácio de Inverno, o antigo Palácio do Governo, vão tomar o palácio e a partir desse momento, outubro do ano de 1917, quem mandava agora na Rússia era esse pessoal. Então, a Revolução de Outubro já tinha acontecido. Quem mandava agora era o Partido Comunista. Aqui são algumas imagens de Lenin, geralmente após a Revolução. Como ele foi o líder que esteve por trás da tomada do poder, ele é muitas vezes visto, principalmente pelos comunistas, como um verdadeiro herói.